Alô, amigos do blog do Espiritismo. É sempre uma alegria estar com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que as pessoas pensam que é muito fácil, muito simples, que é reencarnar, encarnar, nascer. Para as pessoas, digamos, que têm uma visão absolutamente materialista, aquele que inclusive é ateu, não acredita em nada, ele acha que para nascer basta ver um casal, um homem e uma mulher, e a partir, digamos, de uma relação entre ambos, em dado momento surge uma criança, quando a genética permite. Também a visão tradicional das igrejas, né, basicamente, é que a partir de um casal, né, em que eles se consorciam de alguma forma, em dado momento eles optam por ter um filho, e a partir de uma relação nasce uma criança lá na frente, e a essa criança, não sei exatamente de que modo, se na concepção, se no nascimento, é atribuído uma alma, um espírito. Então essas são as visões naturais da maioria das pessoas que não quer refletir ou pensar sobre isso. Inclusive, muito se discute a respeito do aborto, que é um absurdo, né, sobre todos os aspectos. A doutrina espírita, eu gostaria de deixar claro que ela admite que a única possibilidade de aborto que está no Livro dos Espíritos é quando a saúde do ser vivo, a mãe, está em risco. Porque não é uma coisa perfeita, mas entre arriscar alguém que já está no curso da encarnação e o outro, que pode vir a reencarnar numa outra opção alternativa, numa outra data, num outro momento, deve-se preservar a vida da mãe. Esse é o único momento em que a doutrina admite o aborto. Todas as outras questões, mesmo as mais absurdas, todas têm uma explicação razoável quando a gente não olha apenas para a pessoa no momento atual, mas olha ela como um espírito, né, milenar, com muitas histórias, às vezes algumas dramáticas, algumas criminosas, e que hoje ela vem, às vezes, até a ser vitimada por conta dos seus atos do passado. Mas o nosso assunto aqui é encarnar. E, para nós, nós sabemos, né, que somos espíritos imortais, que somos criados simples e ignorantes, e que nessa nossa jornada evolutiva para um dia nos tornarmos um espírito puro, dentro daquela perfeição possível, relativa, porque a perfeição absoluta é divina, nós precisamos do instrumento material do corpo físico, por múltiplas experiências, até que a gente adquira aquele estado de pureza, e aí, nesse momento, nós não mais precisamos reencarnar. Isso está bem claro no Livro dos Espíritos, tanto na questão 132, que fala da encarnação, quanto na 166, que fala da reencarnação. Bom, diz a seguinte Kardec, né, porque o que acontece? Na visão tradicional, é a vida material, não tem espírito, não tem nada, nasceu, viveu, morreu, acabou. Para aqueles que têm uma visão espiritualista, né, das religiões tradicionais, existe uma vida e depois disso a pessoa vai ter algum tipo de destinação lá, céu, inferno, cada um escolhe do jeito que quer. E a nossa doutrina fala da reencarnação, desse processo evolutivo, e ela Kardec introduz, né, para a civilização ocidental, civilização oriental, fala da reencarnação em muitos locais, lá na Índia, em várias religiões, vertentes religiosas, filosofias, eles compreendem de alguma forma ou aceitam a ideia da encarnação, da reencarnação. Mas diz o seguinte Kardec, né? Não mais falando apenas de corpo e alma, ele diz assim: o espiritismo experimental estudou a propriedade dos fluidos espirituais e sua ação sobre a matéria, e demonstrou
a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo, Paulo de Tarso, pelo nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangível. Isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo 1, e também está na Gênesis, no capítulo 1, item 39. Então, Kardec traz um novo conceito a partir do Livro dos Espíritos, né, e das suas obras seguintes a respeito do perispírito. Então não é mais apenas a alma, o espírito e o corpo, mas tem aqui um intermediário, o perispírito. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco com vocês hoje. Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte, questão 94 do Livro dos Espíritos. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Resposta: do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que dependendo do ambiente, do planeta, do mundo em que nós estamos, cada planeta tem seus componentes químicos, né? Aquela tabela periódica lá com todos aqueles elementos, não são constantes em todos os planetas. Alguém diz assim, o planeta tal não tem água, ou tem água. Bom, ele já não vai ser igual à Terra. Então, o espírito precisa se apropriar dos elementos que estão presentes num determinado local e, a partir dali, ele vai construir o perispírito. E nós vamos ver lá na frente, mas é bom entender o seguinte. Para que o corpo se forme, o modelador biológico do corpo é o perispírito. O espírito comanda o perispírito e o perispírito ajuda na formação do corpo, se apropriando de certas características genéticas do pai e da mãe. Kardec diz ainda o seguinte, ratificando o conceito do perispírito, né, e dessa questão dos mundos. Gênesis, ele diz assim, no capítulo 14, item 4, lá na frase final, ele diz assim, ao deixar a terra, o espírito aí deixa o seu envoltório fluídico e reveste um outro apropriado ao mundo onde deva ir. Então, quando eu digo para vocês que encarnar é complicado. E nós vamos ver por quê. Vamos adiante com Kardec, com André Luiz. Evolução em Dois Mundos, obra extraordinária que devia ser objeto do estudo de muitas das ciências humanas, onde ele mostra toda a formação do planeta, a vida planetária, não apenas a vida física, como a vida espiritual, e como o processo se dá. Livro complexo, mas que eu recomendo fortemente o estudo, a leitura e a compreensão. Então, André Luiz diz assim, entre muitas coisas extraordinárias, todos os órgãos do corpo espiritual, do perispírito, e, consequentemente, do corpo físico, foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Está aqui em Evolução, no capítulo 4. Por quê? Porque ele mostra que todos os sentidos nossos foram desenvolvidos, alguns na fase vegetal, outros como na fase animal. Por isso ele diz que isso foi feito lentamente. Muito lentamente. É um processo complexo, ou seja, quando um espírito chega no planeta Terra para uma sua primeira encarnação, em sendo ele um espírito
digamos, num nível compatível com o nosso, esse processo vai se dar lá. Obviamente, quando vem o espírito evoluído, ele tem uma mente evoluída, extraordinária, e a mente dele, com enorme capacidade, com rapidez, ela consegue plasmar os elementos para formar o seu perispírito, para depois ele poder reencarnar na Terra. Agora, espíritos como nós, medianos, nós vamos seguir esse processo que aqui está descrito. E lá na frente nós vamos ver outra descrição ainda mais detalhada também. Deixa para depois. Emmanuel, aqui nas notas dessa obra, ele diz o seguinte, que André Luiz busca acordar em nós a noção da imortalidade, principalmente destacando o perispírito aos companheiros encarnados, qual forma viva da própria criatura humana, presidindo com a orientação da mente. Então, o espírito e seu conjunto superior, a sua mente, vai dar os comandos para todo este processo. Então, presidindo com a orientação da mente, o dinamismo do casulo celular em que o espírito, viajor da eternidade, se demora por algum tempo na face da Terra em trabalho evolutivo. Então, vamos ver isso aí. Diz Kardec assim, quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em vias de formação, né? Então, uma relação sexual em que em determinado momento o espermatozoide do homem vai fecundar o óvulo feminino. Quando o espírito se deve encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico que nada mais é senão a expansão do seu perispírito o liga ao germen, naquele ato ali, ao espermatozoide, em cuja direção ele se sente atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. Por isso que eu afirmo para vocês, espíritas, cristãos, de que o aborto sempre é um crime, em todas as situações. E a única admissibilidade do Livro dos Espíritos é a preservação da vida da mãe, né? Por outras razões. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo que se forma. Por quê que ele se une? Porque ele é o modelador biológico. Também por isso que nasce alguém doente, quando um perispírito, na erraticidade, fruto de encarnações anteriores, está maculado, marcado, manchado por crimes, ofensas físicas, morais a si mesmo, por exemplo, através do suicídio, ou aos seus semelhantes, por força de violência, de qualquer coisa física, mas também moral, ele está marcado. E quando ele vai imprimir um novo corpo, se ele tem uma mancha, nódula, se ele tem defeitos, se ele está doente, ele não vai conseguir imprimir um corpo perfeito. Por isso nascem crianças, seres com problemas os mais variados, físicos, psicológicos. Muito bom. Então Kardec traz para a civilização ocidental, para nós espíritas, um conceito bastante interessante de não apenas existir uma alma, o espírito, o corpo físico, mas ele cria um intermediário, né? E estabelece todas essas conexões. Mas ele diz no Livro dos Médiuns, na primeira parte, logo no capítulo 1, item 3, ele diz assim, não conhecemos ainda a natureza íntima do perispírito, mas podemos supô-lo constituído de substância elétrica ou
de outra espécie de matéria tão sutil como essa. Depois, mais adiante, no próprio Livro dos Médiuns, no capítulo 1º, na segunda parte, item 54, ele diz assim, sobre o perispírito. Este último, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, é também material, apesar de não termos até o presente momento podido captá-lo e submetê-lo à análise. Então, o grande Allan Kardec, humilde, direto, íntegro, honesto, apresenta o perispírito, mas diz que ainda não tem informações completas, suficientes, dentro daqueles processos tradicionais que ele usava para validar dados, informações, para incluí-las dentro do conjunto da codificação espírita e suas obras acessórias. Então ele diz que ainda não teve tempo para isso. Mas o fato é que ele apresenta o perispírito. Na Gênese, alguns anos depois, ele já diz mais alguma coisa. Ele diz assim, o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e fornece a chave para a compreensão de uma multidão de fenômenos até então incompreendidos pela falta de conhecimento da lei que os rege. E aqui ele abre todo um campo de discussão na área médica, da psicologia, etc. Bastante abandonado por nós, de uma forma geral, dentro do movimento. Com todas as leituras que eu particularmente fiz de Kardec, pesquisas e estudos, eu tenho certeza, pelas suas infinitas, inúmeras e constantes afirmações no corpo total da sua obra, de que ele sabia muito mais sobre o assunto. Tá? Mas, se a gente pensar, inclusive, nas experiências que ele teve, antes até da doutrina espírita, com o magnetismo, com o sonambulismo, natural ou induzido, como ele mesmo afirma tantas vezes, né? Ele fala sobre o médium vidente, fala sobre o sonambúlico, em que a capacidade do médium vidente ou do sonambúlico de observação do mundo espiritual, porque ele se coloca no outro plano e a visibilidade dele para a pesquisa é infinitamente maior. Ele está vendo o que a maioria não vê. Né? Então, Kardec ele diz que, no início do Livro dos Espíritos, na introdução, ele disse que estudou o magnetismo por 30 anos. Então ele teve muitas vezes a oportunidade de escutar pessoas comentando a respeito desses assuntos, além das próprias experiências a partir da doutrina espírita. A gente acredita, eu particularmente acredito, que por uma questão de prudência ou uma recomendação do Espírito da Verdade, né, que não seria apropriado talvez abrir mais informação sobre isso naquele momento, até porque no conjunto da obra ele diz que muitas coisas estão reservadas ao futuro, que era uma questão de tempo. Então, sem ele ter podido analisar o perispírito e uma série de coisas, dentro daquela sua proposta rígida, tradicional, mas absolutamente lícita, válida, ele parou por aí. Embora ele tenha dito, né, que os sábios da antiguidade suspeitavam. Então, vamos tentar entender um pouco melhor o que ele quis dizer com isso. Essas fontes, né, quando ele fala que Paulo de Tarso, as doutrinas, religiões suspeitavam desde a antiguidade, quem melhor fala para nós sobre isso é o seu grande discípulo, Leon Denis, na obra Depois da Morte. Ele abre a obra falando exatamente destas doutrinas. E o que ela dizia? O que diz a obra de Leon Denis? Ele diz assim, na antiguidade, tinha uma outra maneira de ver, um proceder muito diferente.
Os sábios do Oriente, da Grécia, não desdenhavam observar a natureza exterior. Porém, era sobretudo no estudo da alma, de suas potências íntimas, que descobriam os princípios eternos. Para eles, a alma era como um livro em que se inscrevem em caracteres misteriosos todas as realidades, todas as leis. Pela concentração de suas faculdades, pelo estudo profundo e meditativo de si mesmos, elevaram-se até a causa sem causa, até o princípio de que derivam os seres e as coisas. As leis inatas da inteligência explicavam-lhes a harmonia e a ordem da natureza, assim como o estudo da alma lhes dava a chave dos problemas da vida. A alma, diz Leon Denis, acreditavam eles, colocada entre dois mundos, o visível e o oculto, o material e o espiritual, observando-os, penetrando em ambos, é o instrumento supremo do conhecimento. Conforme seu grau de adiantamento ou de pureza, a alma, perispírito, também reflete com maior ou menor intensidade os raios do foco divino. Muito bem. Aí ele diz assim, para fechar o assunto: a tais pesquisas, aquelas antigas ciências, doutrinas, religiões, era consagrada a tais pesquisas a vida inteira dos iniciados. Não se limitavam, como em nossos dias, a preparar a mocidade com estudos prematuros, insuficientes, mal dirigidos. Então, Leon Denis está fazendo aqui uma crítica, dizendo que um assunto tão sério nós não dedicamos tempo suficiente e não estabelecemos prioridade para tal. E o que esses iniciados descobriram? Como ele diz na Índia, os Vedas, Krishna, Buda, o Hermetismo no Egito, na Grécia com Pitágoras, Sócrates, Platão, na Gália, entre os judeus, na Cabala, etc. O que eles descobriram? O que Leon Denis diz? E quando vamos olhar, o que eles descobriram? O que eles descobriram? Eles descobriram o espírito, o corpo, mas não mais apenas corpo, perispírito e espírito, mas 7 corpos. Cada um dá uma designação diferente, mas a estrutura é absolutamente. Os Vedas, os esotéricos, todas essas correntes dividem o ser integral, nós, em 7 partes. 7 corpos espirituais com funções diferentes, atividades diferentes. E aí que a gente entra no problema de encarnar, se é fácil, se é difícil, dentro daquela perspectiva de quando muda de mundo, como é que isso acontece. Segundo essa obra aqui, isso demora milhares de anos, talvez, desde o mineral, onde são processadas certas informações, no vegetal, onde são desenvolvidos certos sentidos, sensações, no estado animal, para finalmente chegar, o princípio inteligente a uma condição humana. Isso não é um processo rápido. E quais seriam, por exemplo, razões da necessidade da existência desses diferentes corpos e níveis? Bom, a primeira, eu posso dizer para vocês, é o seguinte, é uma questão energética. Energia, o espírito, a centelha divina, imagina a quantidade de energia que existe. Então, fazendo uma analogia, numa hidrelétrica, a energia é gerada a 800 mil volts. Nós não podemos ligá-la ao nosso aparelho aqui em casa, ao computador, a uma televisão. 800 mil volts desintegraria. Então, aquilo vem por linhas de transmissões, chegam nas cidades, existe uma subestação que rebaixa aquilo para 300 mil volts.
e aquilo desce, vai pelas linhas, nos cabos, nas ruas, quando existe, às vezes subterrâneos, né? 13 mil volts, e ali tem transformadores que reduzem aquela energia perto da nossa casa para 110, 220, e ela chega certinha, no tempo certo, no volume certo, na quantidade certa, intensidade certa, e os nossos aparelhos funcionam. É assim que funciona. E para que o corpo receba energia do espírito, ele não pode receber aquela energia direta. Esses corpos adicionais vão fazendo redução, né, de energia para que o corpo receba a energia e tenha saúde, sem ser destruído. Então já existe uma razão eminentemente técnica para tal, né? E a gente pode dizer o seguinte, né? De que adiantaria a física, a ciência em geral, saber que existe átomo? Ah, tá bom, existe o átomo. Mas sem decompor o átomo, você não vai, em partes, componentes, você não vai descobrir que existem nêutrons, elétrons, prótons, etc. e tal. E o que você pode fazer com isso? Porque é a mesma coisa, o perispírito é uma informação, mas a gente precisa aumentar essa informação para dar sentido, para dar utilidade a isso. E Kardec é enfático que o conhecimento do perispírito é a chave para a solução de quase todos os problemas da questão da medicina, da fisiologia, dos problemas humanos de uma forma geral. Então, nós precisamos entender os corpos, essa sequência de corpos, 7 corpos, né? desde o espírito até o corpo físico, esses níveis e suas funções. Né? E por que eu disse que encarnar é mais complicado? Bom, inicialmente, quando nós estamos chegando a um planeta, nós não temos todos os corpos. Nós temos o espírito, propriamente dito, e seus 2 elementos básicos, a mente espiritual, aquilo que está na codificação, né? O corpo mental e o corpo. E Kardec pergunta assim no Livro dos Espíritos: onde está no homem gravada a lei de Deus? Ele diz: na consciência. Existe um corpo. Então, junto com o espírito em estado permanente, existem 2 corpos: a mente mental superior e o corpo búdico. Essa é uma das terminologias, poderíamos usar várias outras, onde está lá a sede da consciência e uma série de outras funções. Esses 3, quando chegam, o espírito chega a um planeta, a mente é que vai. Lembra que aqui o Emmanuel disse que a mente coordenaria, e André Luiz disse a mesma coisa, a mente vai coordenar, através dos elementos de cada planeta, a formação, pouco a pouco, dos outros elementos ainda, alguns espirituais, outros mais materiais, para que finalmente um perispírito seja formado para que a encarnação possa se processar em dado planeta. Então a gente poderia dizer que existe uma tríade divina. A centelha, o espírito propriamente dito, o corpo átmico, né? Como é chamado pelos orientais, o corpo búdico e o mental superior. Essa tríade divina é permanente. E ela, ao chegar a um planeta, ela vai primeiramente formar os dois ou 3 corpos que se dão para a vida física. Então ela vai precisar formar o corpo astral, o corpo mental inferior, e a partir dali está estruturada uma condição para aquele espírito poder começar um processo de reencarnação num planeta quando lhe for autorizado e for a ele designado um corpo. Aí, nesse ato que ele forma o corpo, ele também forma lá o duplo etérico e a encarnação se dá. Lembrando, né, Kardec perguntou: de onde tira o espírito seu envoltório? Dos elementos de cada globo. Então, quando Kardec diz que quando a gente deixa um planeta para o outro, a gente deixa aí o perispírito, a gente deixa. Vamos entender o seguinte:
para a gente mudar de planeta, salvo que a gente vá dentro de uma nave, nós estamos desencarnados. Se nós estamos desencarnados, dos 7 corpos, o corpo físico já faleceu, desencarnou e foi para o cemitério. O segundo corpo duplo etérico, que tem a função de garantir saúde, distribuição de energia para o corpo físico, o duplo etérico, ele é gasoso. Ele não tem órgãos. E ele, após a morte do corpo físico, ele evapora umas tantas horas depois. Então, nesse momento, dos 7, nos restaram 5. Esses 3 aqui primeiros são a tríade divina, são muito sutis. Mas esses outros 2 que foram formados com elementos de cada planeta, ainda são, embora invisíveis aos nossos olhos, ainda são materiais. Quando vamos mudar de planeta, esses 2 aqui precisam... E aí, esse aqui Kardec diz, deixa aí o seu perispírito. Então você vai deixar o corpo astral e vai deixar o mental inferior. Olha, me parece que isso não é muito agradável não, tá? Pelas reuniões mediúnicas, quando a gente conversa com espíritos que vieram de outros planetas, que eles se lembram dessas situações, eles não percebem isso com agrado. Então, nós temos que nos desfazer destes 2 corpos, migrar para o outro mundo e lá, através de um processo lento, que eu não posso especificar para vocês, isso espíritos atrasados como nós, espíritos evoluídos, a mente deles resolve as coisas com relativa facilidade. Então, nós vamos ter que chegando no outro planeta com esses 3 níveis superiores, onde está memórias, informações, todo o banco de dados aqui, ele vai formatar o mental inferior, o corpo astral, para depois, quando for possível lá na frente, encarnar. Por isso que é tão complexo, por isso que é tão difícil, por isso que é tão demorado. Né? O que diz André Luiz? Todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico foram construídos com lentidão, atendendo à necessidade do campo mental. Quer dizer, a mente, essa mente do espírito aqui, ó, é que vai ser capaz. Quanto mais evoluído, mais fácil, mais rápido. Quanto mais atrasado, mais lento, mais difícil. Eu poderia ficar horas falando com você, tem uma obra maravilhosa, Sabedoria do Evangelho, do Carlos Torres Pastorino, que logo no livro 1, nas páginas 24 e 25, ele fala exatamente a respeito disso que eu estou comentando com você, esse processo de formação dos órgãos, dos corpos, né? Como elas se dão, dos sentidos, etc. e tal. Mas isso aqui a gente precisaria ter muito mais tempo. Então, a grande discussão para nós é a seguinte: nós estamos num momento de transição planetária. Eu vejo a humanidade distraída, ignorante, confusa em sua maioria, caminhando pela beira do precipício, sem se dar conta das possíveis dificuldades que lhe aguardam, caso não tenha as condições de permanecer nesse planeta. Primeiramente, não permanecer aqui já é algo muito ruim, na medida que esse planeta, né, reservado a uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais amorosa, menos agressiva, violenta, como hoje nós temos, não poder permanecer aqui já é uma lástima. Mas ir para um mundo ainda meio bárbaro já é complicado, mas é bom entender que esse mundo é bárbaro, mas a coisa não se dá de imediato. Nós vamos ter que passar por todo esse processo de deixar parte do perispírito, migrar para um mundo menos evoluído, ir lá num processo lento, doloroso, reformatar tudo isso, para lá adiante ter a oportunidade de reencarnar, às vezes em condições muito complicadas. Então, vale o esforço
de transformação, de modificação, de reforma íntima para garantir a nossa permanência aqui. Quem quiser me mande perguntas, que eu passo o material, tento satisfazer as dúvidas. Muita paz para vocês. Um grande abraço.